Então, Jesus, o que a gente viu hoje e com certo pesar que vem se constatando é que o absenteísmo nessas eleições foi bastante alto, ou seja, muitas pessoas deixaram de votar, né? E aí tem todo um cenário que tem que ser levado em consideração. Primeiro, fato: no Brasil o voto é obrigatório, né? Não existe a faculdade por princípio, de se votar ou não. Todas as pessoas maiores capazes têm o dever de votar. Agora, a penalidade para o caso da pessoa não votar é, em princípio, uma multa. E essa multa é de R$ 3 e alguma coisa, é um valor realmente muito baixo, não chega a R$ 4 esse valor. Então, se a gente for pensar em termos de enforcement dessa medida, em termos financeiros, ela é bastante leve, essa medida de enforcement. É claro que existem outros desdobramentos. A pessoa que não estiver em dia com as obrigações eleitorais, não justificar essa ausência às urnas, pode ser impedida de tirar documentos, tirar passaportes. No caso dos agentes públicos, pode eventualmente até ter seus salários suspensos, a sua remuneração suspensa, não consegue algum tipo de empréstimo, às vezes tem restrição para matrícula em cursos que são custeados aí pelo Estado. Então, apesar de não haver muita divulgação com relação a isso, há outros reflexos na vida civil, na vida diária do cidadão, que podem causar bastante transtorno. Então, né, pegamos essa premissa de que o voto é obrigatório, a multa realmente é de um bastante baixo, mas há aí outros desdobramentos que não podem ser desprezados e que têm que ser sopesados na hora do não comparecimento, da não justificativa, podendo culminar, inclusive, até a suspensão do título. Enfim, tem todo o regramento a respeito disso. Bom, diante desse cenário, a gente tem aí o segundo turno chegando em muitos lugares, né? Grande parte do país vai viver um segundo turno aí em breve, que vai coincidir com um fim de semana que antecede o feriado do funcionalismo público. O funcionalismo público vai ser, o dia do funcionário público vai ser comemorado na segunda-feira posterior exatamente ao segundo turno. Então, qual é o receio que está se desenhando aí? Que muita gente aproveite para emendar o fim de semana e acabe não votando, né? Então, para além de toda a questão da democracia, de toda a questão da cidadania, tem uma visão prática de que eventualmente tenhamos representantes que não efetivamente representem aquela população, que tem aí alguma distorção, algum grau sério de distorção, em razão justamente ao não comparecimento às urnas, né? Então é algo que a gente precisa estar atento, e eu gostaria até de deixar esse alerta, de sensibilizar os cidadãos brasileiros da importância de escolher o seu prefeito, os seus vereadores, que vão estar no dia a dia lidando com as demandas e as necessidades mais próximas, mais iminentes, mais cotidianas de todos nós, né? E daí a gente chega num outro aspecto, Jéssica, que eu acho bastante interessante, é a discussão, né, que antecede tudo isso, até que ponto é conveniente termos a obrigatoriedade dos votos? Até que ponto é democrático que obriguemos as pessoas a votar? Né? Não são todos os países do mundo que têm essa obrigatoriedade. A gente tem, claro, Austrália, Argentina, a grande parte dos países do mundo tem essa obrigatoriedade. São 27 países, que correspondem a 13% do globo, ou seja, relativamente pequena essa amostragem, né, de países que é compulsório. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente não tem essa compulsoriedade, que acaba gerando muitas vezes um baixo, como a gente diz, um baixo turnout, um baixo índice de comparecimento às urnas. E, mais uma vez, como reflexo imediato, o comprometimento da legitimidade da lógica de representatividade democrática, né? Mas não adianta a gente ficar também elucubrando. Eu gosto muito da gente trazer os dados, as informações, as pesquisas de pessoas que realmente se debruçaram sobre o tema. E nesse sentido, eu gostaria de compartilhar com vocês uma pesquisa que foi levada e feita pela Universidade de Chicago. Agora foi publicado em fevereiro de 24. O centro, um centro que tem na Universidade de Chicago, que é justamente voltado ao estudo de governos efetivos, né? Tem a ver com a legitimidade, enfim. O que se chegou à conclusão a respeito justamente da obrigatoriedade ou não dos votos é que, no caso, ou nos países, nos contextos em que o voto é obrigatório, existe inquestionavelmente
um maior comparecimento às urnas, uma maior adesão do cidadão ao momento de estar ali votando, principalmente quando as medidas de enforcement, ou seja, quando a penalidade pelo não comparecimento às urnas ou a não justificativa são efetivas, são fortes, são mais drásticas, né? Isso aí é até uma questão intuitiva que a gente tem, né? Além disso, é importante que nesses cenários você tenha um eleitorado mais multifacetado. O que isso quer dizer? Você tem uma representatividade maior dos diversos grupos sociais, de termos inclusive de gênero, de raça, de classe social, nas eleições, o que tende a conduzir a uma maior representatividade. Tem também um aumento nessas hipóteses de votos não válidos, de votos nulos. Então, muitas vezes a gente, né, o que se vê é que as pessoas, tá bom, vou ser obrigada a votar, mas eu vou anular meu voto, eu vou fazer um protesto. Mas, de qualquer forma, não se pode negar que existe aí um engajamento, uma participação no processo político, né? O lado curioso desse estudo, que mostrou que nesses países em que o voto é obrigatório, observa-se resultados mais tendentes à esquerda, como resultado dessas eleições. Então, que existiria aí uma propensão à escolha a candidatos mais à esquerda, né? Bastante interessante essa informação. Agora, por outro lado, não existem evidências de que as pessoas que obrigatoriamente se envolvam no processo eleitoral sejam mais informadas a respeito dos candidatos ou das propostas, ou tenham algum grau maior de engajamento político. Então, muitas vezes, o que a gente traduzindo aqui, a pessoa vai, mas vai para cumprir tabela. Né? Então, eu acho que é uma reflexão interessante para a gente fazer. Eu, pessoalmente, acho que o Brasil ainda não tem uma maturidade democrática que nos autorize a ter a votação facultativa. Eu tenho receio de que grande parte da população, pelas próprias premências, necessidades do dia a dia, a gente tem uma situação social, econômica muito crítica da parte dos brasileiros, e exigir que essas pessoas abram mão ainda que de um dia, de um domingo de descanso, pode redundar num sacrifício aí, que se não sendo obrigatório, e não sendo obrigatório, as pessoas podem preferir simplesmente se preparar para a semana tão desafiadora que está vindo. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre refletindo a respeito desse nosso sistema eleitoral. Eu acho que tem muita coisa para ser revista, mas a gente não pode se conectar disso, né? E aqui eu acho que um serviço de interesse público mesmo, que é levar essa reflexão ao cidadão brasileiro e falar mais uma vez, né? Estamos aí às portas do segundo turno, que seja uma votação tranquila, uma votação que conte efetivamente com a participação da cidadania brasileira e que nos permita ouvir a voz, né, da população, do que esse povo está buscando e está escolhendo aí no finalzinho de outubro.